Marcelo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um assunto que é muito interessante. Karma não é castigo, tá? Vamos desmistificar um pouco a nossa ideia do que é o karma, tá? Isso é muito importante para que a gente possa continuar a nossa caminhada espiritual. Porque a lei do karma, né, a noção que existe esse sistema kármico no mundo é a base e a diretriz de muitas filosofias e religiões. Não importa se você é um bandista, wicano, se você é espiritualista de modo geral, ou mesmo se você pertence a uma das religiões tradicionais como o cristianismo, a ideia, né, de que nós arcamos com as consequências de nossas ações é uma ideia quase que de cunho coletivo. Por quê? Porque ela é uma lei universal. E leis universais não estão vinculadas à religião, são somente sistemas de percepção, são como uma lei universal, que diferente da lei humana, ela se aplica em todos os contextos e sentidos, tá bom? Pessoal, antes, se é a primeira vez que está me vendo, já sabe, né? Se inscreve, é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, clica no sininho para sempre receber notificações de novos vídeos e deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Na descrição desse vídeo você vai encontrar também os contatos do Marcelo Fierro, que é um outro profissional do mundo esotérico que eu super indico e super recomendo para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, o karma. O karma, ele é uma expressão que muitas pessoas conhecem. Eu acho que qualquer pessoa que, se você falar karma, vai saber do que se trata, mas vai ter uma noção um pouco vaga do que é o karma, tá? O karma, ele vem do sânscrito. Tá? Karma é da cultura hindu. Nós tiramos essa palavra karma da cultura hindu. E está vinculado a fogo. Tá? O karma está vinculado à palavra fogo. O fogo é o quê? A transmutação, a alquimia, a transformação. Tá? O fogo, por exemplo, o ouro, ele é exposto ao fogo quando retirado da natureza para retirar as impurezas. É muito do que o karma faz com a gente. O espiritismo, aqui no Brasil e no mundo, acabou adotando muito dessas filosofias também para exemplificar o que os espíritos falavam. Então, os espíritos falavam a respeito de uma lei universal, onde o homem ele era exposto a algumas situações para que ele lapidasse algum excesso, para que ele corrigisse alguma ação pretérita, e aí acabou associando com a ideia do karma. Porém, o karma vai muito além disso. O karma, ele não é um castigo, como nós muitas vezes associamos. Ah, fulano é um karma na minha vida. Ah, eu tenho karma de sofrer. Ah, eu nunca vou ser feliz porque eu tenho um karma disso, karma daquilo. E essas expressões estão usadas em contextos equivocados, tá? Inclusive, o karma pode ser mudado e o karma pode ser anulado, tá? Vou explicar isso para vocês. Então, o karma seria, né, dentro dessa visão coletiva, um castigo de Deus. Eu fiz errado na vida passada ou nessa vida e agora estou sofrendo isso como um castigo. Essa ideia de castigo, ela é muito egóica. Sabe por quê? Porque ela dá a entender de que você é tão especial, né, que a própria divindade em pessoa vem e te castiga. E na verdade não é assim. É quase um processo automático. É um firewall do universo. Você assume uma postura que de alguma forma afeta o equilíbrio do sistema. Então vamos imaginar que o universo ele é um sistema equilibrado. E aí tudo nele é perfeito. Os rios, os homens, os animais, as situações, o tempo, tudo é perfeito. De repente, o Joãozinho assume uma postura que é uma postura que fere o Dharma. Vamos chamar esse equilíbrio de Dharma, que inclusive é um contexto que é o que existe na verdade. O karma ele é a sombra do Dharma, é a mão esquerda do Dharma. Mas ninguém fala do Dharma, só fala no karma. Então o Dharma é esse equilíbrio. Aí o Joãozinho foi lá e feriu esse equilíbrio. Automaticamente, do mesmo jeito que o sistema de defesa do seu corpo é acionado para que haja um equilíbrio, porque não existe doença. O que existe é a cura, o que existe é o equilíbrio. A doença já é o desequilíbrio. Então vai lá o sistema de defesa anular aqueles patógenos para que haja equilíbrio. O karma é o sistema de defesa do universo. Então ele vai pegar o Joãozinho e vai falar: Joãozinho, você não pode fazer isso.
Aí tem N formas do karma atuar. Vamos pegar então que o Joãozinho matou o Pedro, numa vida passada dele. O Joãozinho matou o Pedro. O Joãozinho não podia ter matado o Pedro. Aí na próxima vida, o Joãozinho nasce com uma família, onde, por exemplo, ele pode vir como filho dos pais do Pedro. Para que eles entendam, né, e haja um atrito entre ele e os pais, ele entender o porquê desse atrito com os pais, e aí ele vai aprender a amar essas pessoas. E aí vai entender que o amor dos pais, o amor que ele sente pelos pais, vai anular essa mágoa, essa tristeza, essa ação dele. Ele nunca mais vai matar ninguém. Por isso que a educação de um pai, a educação de uma mãe, ela é muito importante, porque ela é capaz de anular karmas. Se o seu filho tem uma tendência, por exemplo, homicida, ou se o seu filho tem uma tendência negativa em qualquer aspecto, uma boa educação social, religiosa, pode anular esse contexto. Então ele vai nascer numa religião que abomina o homicídio, né? Espero que todas elas o façam. Ele vai nascer numa família que ensine ele desde sempre que aquilo é errado, para que aquilo não aconteça. E aí, se ele aprender de verdade, ele não precisa ser assassinado naquela vida para que ele tenha queimado, porque ele já aprendeu, não vai fazer mais, e aí ele vai ser confrontado de outras formas a corrigir. Então, por exemplo, ele pode nascer como pai daquela pessoa que em algum momento ele tirou a vida. E, inclusive, pode ser que em algum momento alguém próximo a ele seja assassinado. Que aí vai ser o karma da outra pessoa, mas os karmas eles estão conectados. Tudo que acontece tem um porquê. Então, por exemplo, eu perdi alguém assassinado. Então, eu tenho um karma, eu tenho que aprender algo com essa situação. É o meu karma. Talvez eu matei numa vida passada, eu tirei um pai, eu tirei uma mãe, eu tirei um filho. Então eu estou sentindo agora como é perder alguém. Aquilo vai interiorizar tanto em mim que eu nunca vou fazer aquilo. Ou ele, em algum momento da vida dele, no auge dos planos dele, vai ser assassinado. E ele vai entender que ele não pode tirar a vida de alguém. Entendeu? Então o karma ele vai se dar de N formas diferentes. E cada caso é um caso, a gente não pode julgar. Só quero mostrar para vocês que o objetivo final não é que você sofra, mas que você aprenda, tá? Para que você não cometa e repita mais aquilo. Um outro exemplo que anula karmas, que é a única coisa que anula karmas dentro do planeta, dentro do nosso sistema: caridade. Tá? A caridade, que é ensinado por todos os avatares da humanidade, é a única coisa que queima karma. Magia de queimar karma não funciona. Tá? Agora um monte de gente vai. Não é que não funciona. A magia de queimar karma, de transmutar karmas, o que ela vai fazer? Ela vai despertar a sua consciência para que você arrume ferramentas, né, para queimar o seu karma, mas não anula, eu fiz um monte de coisa errada, vou lá, fiz um ritual, queimei uma carta e acabou. Não funciona assim no universo não. O universo é equilibrado e justo. Agora, a caridade anula karma. Por exemplo, suponhamos que alguém, numa vida passada, foi um político que roubou muito e por causa dele, muitas pessoas morreram de fome. Nessa vida, se ele se tornar um homem muito caridoso, entregar a cesta básica, fazer um monte de coisa boa para as pessoas. E é muito comum, gente, essas pessoas que estão à frente de projetos caritativos, sem saber o quanto elas já prejudicaram, muitas vezes em vidas passadas, as mesmas pessoas que hoje ele ajuda. Então ele acaba queimando esse karma e não precisa passar fome. Por isso, gente, que ajudar as pessoas, independentemente do que, uma palavra amiga, um apoio financeiro, uma cesta básica, um carinho, um abraço, ir lá visitar um doente. Jesus falava, né, que quando a gente visita os presos, quando a gente ajuda o doente, quando a gente dá de comida, nós estamos dando a ele. Eu te digo mais, você está dando a si próprio, tá? Porque você não precisa experienciar aquela experiência de dor para aprender. Então, gente, quer anular os seus karmas? Gilberto, eu tenho um karma que tudo dá errado na minha vida. Começa a ajudar o outro. Mas eu não tenho dinheiro. Não se trata de dinheiro. Você tem tempo, você tem conhecimento, você tem saúde. Que tal a gente utilizar isso para ajudar os outros? É por isso que na Umbanda, muitos espíritos falam assim, que os filhos de Umbanda, a Umbanda queima karma. Vocês já ouviram essa expressão? Quem é da Umbanda ou fica imerso já deve ter ouvido. O que acontece? Não é que a Umbanda queima karma. A Umbanda queima karma, a Igreja Evangélica queima karma, a Igreja Católica queima karma, mas não é a Igreja, mas as práticas que estão ali. A caridade que é feita, o apoio que é dado, o auxílio que é ofertado. É essas posturas e comportamentos que anulam karma.
Então, gente, não adianta fazer ritual de queima de karma, não adianta se você não aprende, porque o que você quer é aprender. Não julguem, julgamento é uma coisa que aumenta karma, tá? Julgamento só cabe ao nosso pai Xangô, para quem é da Umbanda, só cabe a Deus, a espiritualidade maior. Não cabe julgamento, julgar o outro gera karma, sabe por quê? Porque essa lei kármica, né? Vamos pegar a lei da justiça universal. Xangô representa muito bem com um machado de 2 gumes, que ele corta para frente e corta para trás. No momento que eu julgo o outro, ou seja, no momento que eu invoco a energia da justiça, ela tanto atinge o outro quanto me atinge. E se eu sou devedor tanto quanto o outro, automaticamente eu também sofro a sanção daquilo. Então não julguem que o julgamento só puxa karma para a nossa vida. Agora, façam a caridade, aí se anula o karma. Karma é aprendizado. Quanto mais você aprende, e quando eu falo aprender, não é estudar. Estudar é uma coisa, aprender é outra. Aprender é assimilar, entendeu? É tornar aquilo parte de você. Se eu aprendo que matar é ruim, entendo que matar é ruim, se eu matei numa vida passada, eu não preciso necessariamente morrer nessa. A Márcia Fernandes tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala de uma pessoa que deu um tiro no coração do outro. Mas ele aprendeu tanto nessa vida que matar é errado, ele fez tanta caridade, tanta coisa boa, que nessa vida ele não precisa morrer assassinado. Se ele ia morrer aos 30, ele vive até os 50 e dá um infarto. Alguma coisa aconteceu com o coração dele, mas ele viveu mais e teve uma morte bem mais tranquila do que eu ser assassinado. Conseguem entender, gente, essa nuance de quanto karma... Só que assim, isso que eu estou fazendo são exemplos tirados da minha cabeça. Mas para que vocês entendam, o karma não é um castigo de Deus. O karma é um aprendizado, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo.